Pare de pensar em português. Se você quer aprender inglês, você precisa esquecer o português. Pare de pensar em português. Levanta a mão se você já ouviu isso. Pois é, eu também ouvi isso quando eu estava aprendendo português, mas sobre o inglês. E hoje a gente vai aprender sobre esse mito e alguns outros mitos relacionados com o aprendizado de línguas. Vamos lá? Hello and welcome! Eu sou a Jackie do canal Ask Jackie. Seja muito bem-vinda ou bem-vindos. Eu comecei esse vídeo falando pare de pensar em português. Se você já luta com isso, você se cobra muito porque você está na fase de aprendizado em que você está pensando bastante no português antes de falar em inglês, pode ficar tranquilo ou tranquila, tá? Eu também lembro muito bem quando eu comecei a minha jornada para aprender o português. E no começo eu me cobrava demais, pensando, puxa, eu estou pensando demais no inglês, eu preciso parar de pensar em inglês. E sabe o que aconteceu? Fiquei muda, quieta, não consegui falar. Por quê? Porque eu não tinha uma base suficiente para sair falando em português. E isso é normal para qualquer um que está começando a aprender uma outra idioma. Mas tem uma solução. Primeiro, sua língua materna, principalmente no começo, quando você está aprendendo sobre as estruturas de frases, regras gramaticais e a fonética, pode servir como uma ponte entre sua língua materna e a língua que você está aprendendo. Por exemplo, tem muita coisa que traduz praticamente da pé da letra. Eu estou falando. Em inglês, essa frase é I am talking, uma tradução perfeita. E isso é fácil para você absorver e entender. Mas também tem algumas coisas que não dá para traduzir palavra por palavra. Por exemplo, eu tenho um carro vermelho. Eu tenho um carro vermelho. Em inglês, essa frase é I have, certo? Ok? Red car. I have a red car. Então, em português, vocês colocam o adjetivo depois do substantivo. Carro vermelho. Mas em inglês, a gente inverte isso e coloca o adjetivo antes do substantivo. Mas, pelo menos, quando você entende essas diferenças, é fácil de aprender. Então, se você quer dizer eu tenho um cachorro grande, em inglês seria I have a big dog. Não é dog big. Ou se eu quero dizer ela tem uma casa linda, eu diria she has a beautiful house. Fácil, né? Então, tem várias situações em que sua língua materna pode até te ajudar a aprender o inglês ou qualquer outra língua. Principalmente quando você faz essas comparações, entendendo que existem, sim, situações em que a tradução é bem parecida ou até igual, e também existem várias situações em que não tem como traduzir da pé da letra e a gente simplesmente pode aceitar isso e aprender essas diferenças. Mas tome cuidado. Por exemplo, se você está pensando, mas Jackie, você está pensando em inglês agora, gravando esse vídeo em português? Não. Eu já passei de fase e não preciso mais pensar em inglês antes de falar em português. Mas demorou para eu chegar até aqui. Eu passei bastante tempo na fase de ter que fazer as comparações para realmente entender essas diferenças e semelhanças. E agora não preciso fazer isso mais. Mas se você acha que está meio criando um vício de pensar em português e traduzir do inglês, tem uma coisa que vai te ajudar muito. Se chama Comprehensible Input, que a tradução em português seria input compreensível, que basicamente esse conteúdo que você ingere, você coloca para dentro, que você escuta, assiste ou lê, que você consegue compreender ou entender. De preferência, não uma coisa super, super fácil que você entende 100%, mas que você entende, vamos dizer, uns 70%, ok? Sempre ouvindo, escutando coisas que é um pouquinho difícil, um pouquinho acima de seu nível, mas não muito difícil, ok? E tem várias pesquisas que mostram que esse comprehensible input é
a coisa milagrosa realmente que faz uma diferença enorme na hora de conseguir falar sem ter que parar e pensar. Mas, no começo, quando a gente não tem tanto comprehensible input e a gente não tem uma base suficiente, tudo bem se você precisa parar, pensar em português e tentar fazer essas traduções. Fique livre dessa pressão e eu prometo para você que com o tempo e com bastante comprehensible input, você vai perceber uma diferença muito grande e aos poucos você vai falando sem ter que parar, pensar, conjugar e falar, ok? E aproveitando o gancho do comprehensible input, você já ouviu? Deixa a TV ligada o dia inteiro, mesmo não entendendo nada. Se você dormir todas as noites ouvindo inglês, você vai absorver a língua e vai se tornar fluente. É mesmo? Seria tão bom se fosse assim. E olha, não faz mal. Pode fazer isso. Mas até hoje eu nunca conheci alguém que realmente aprender a falar uma língua só fazendo isso. E, de novo, falando desse comprehensible input, se você não está entendendo ou nem está prestando atenção do que você está ouvindo, não vai fazer muita diferença. Então, uma super dica seria escolher séries, filmes, podcasts, áudios, essas coisas que você consegue entender, não 100%, mas 70%, como já mencionei, e ouvir a mesma coisa várias vezes, ok? Essa repetição faz muito bem, porque toda vez, eu prometo para você que você escuta de novo, você vai pensar, nossa, não acredito que já ouvi isso e nem prestei atenção disso. Ele falou isso antes, nem percebi. A gente vai percebendo essas coisas novas e a gente vai fazendo essa revisão do que a gente aprendeu antes, alright? Então, lembra, comprehensible input. Escolhe coisas que você consegue entender, uma média de 70% e repete a mesma coisa várias vezes. Pode ouvir uma coisa enquanto você está escovando seus... Pode ouvir uma coisa enquanto você está escovando seus dentes, tomando seu café. E à noite, a mesma coisa. Antes de dormir, quando você está colocando as suas pijamas. Alright? Só um exemplo. E lembre-se, você não precisa fazer nenhuma mudança drástica na sua vida para aprender inglês. Muita gente acha que, nossa, eu preciso casar com um gringo, morar no exterior, ou fazer uma imersão de meses e gastar todo esse dinheiro. Não, o que realmente faz uma diferença melhor ainda, é incluir o inglês na sua rotina, ok? Fazendo essas coisas pequenas todos os dias, bastante revisão. É uma coisa até fácil para você incluir, ok? Porque quando uma coisa é muito diferente, a gente tem uma probabilidade maior de desistir. Então, tem que incorporar o inglês na sua rotina, de preferência uma coisa agradável, uma coisa que você gosta, e tenta só melhorar um pouquinho todos os dias, ok? E falando nisso, vamos falar sobre esse terceiro mito que eu escuto sempre. E eu sei que tem muitos professores brasileiros que ficam bem frustrados com esse mito. É impossível falar inglês perfeitamente se você não morar no exterior. Oi? Não. Parece óbvio, mas claro que isso é uma mentira. Eu moro agora aqui nos Estados Unidos. Tem muita gente que mora aqui há anos, 20, 30 anos, que não fala inglês. E tem muita gente que nunca saiu do Brasil que fala inglês perfeitamente. Hoje em dia temos a internet e quem quer, consegue, tá? Então, tire isso da sua cabeça. Não fica fazendo nada, pensando em, não, só o ano que vem, daqui 3 anos eu vou começar e vou atravessar a fronteira e vou me tornar fluente. Infelizmente, não funciona assim. Começa já fazendo essas coisas pequenas. E daqui 1 ano, daqui 2 anos, você vai ficar muito bem, muito melhor do que você está agora. Então, a gente não pode esperar para ter uma mudança muito drástica. Então, lembre-se, começar agora com o que a gente tem. Não se cobra se você está nessa fase inicial de ainda traduzir um pouco, fazer essas comparações entre o português e o inglês. Na minha opinião, isso me ajudou pra caramba no começo, ok? Mas tome cuidado para não ficar preso nessa fase, ok? E se você se sente que está fazendo isso demais, o que você precisa fazer?
aumentar seu input compreensível, ok? Incluir o inglês no seu dia a dia, escuta, áudios, assiste TV, de preferência a mesma coisa várias vezes e com certeza você vai aumentar sua base e na hora de falar, as palavras vão sair e você não vai ter que pensar antes de falar, ok? Você já vai aumentar sua base assim. E, por último, começa agora onde você está, na situação que você está. Você não precisa fazer nenhuma mudança drástica para aprender inglês ou qualquer coisa, alright? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Você também pode me seguir no Instagram e no Facebook. Eu também tenho um canal no Telegram, onde eu coloco vários quizzes e coisas para revisar o conteúdo dos vídeos, alright? E também, se quiser entrar na lista de prioridade para receber as notificações sobre meu curso online, eu vou colocar tudo na descrição embaixo. E lembre-se, qualquer dúvida, ask Jackie. Bye bye!